gente for subdividir a moto, a gente vai acabar entendendo que a moto é um conjunto de sistemas trabalhando unidos. Os dois principais conjuntos são a ciclística e a mecânica, mas ainda tem o sistema elétrico, o sistema de freio, o sistema de refrigeração, o sistema de alimentação do motor. E na mecânica você tem principalmente suspensões e motor propulsor. Eu não gosto de ficar atrás do caminhão. Tirando isso, sobra a ciclística. O que é a ciclística? Ciclística é o conjunto de roda, quadro, caixa de direção, enfim, o que deixa a moto com características de bicicleta. Essa é a ciclística. Responsável também pelo tal do contra-esterço, que talvez eu dê uma pincelada aqui a respeito. As motos variam em categorias. A gente sempre, quando vai trocar de moto, a gente acaba se perguntando: e aí, eu vou pegar uma moto igual a que eu tinha, uma Naked, ou eu vou para uma carenagem esportiva, ou eu pego uma estilo Harley Davidson, mais customizada. Na verdade, as motos são todas idênticas praticamente. O que varia entre elas é a ciclística e a motorização. E é essa variante que gera as diferentes categorias entre as motos. Então, se você tem uma moto off-road e for lá analisar ela comparando com uma Naked, você vai perceber que o quadro dela tem uma altura, um comprimento maior, suspensão uma altura mais elevada, e a cilindrada vai depender do seu porte, por exemplo. Você vai achar motos dessa categoria de 125 a 660 cilindradas, pelo menos aqui no Brasil. Depois dela você tem, por exemplo, como essa CB300, que é uma Naked. Outra variação de motor e quadro, tudo proporcional à cilindrada. Mas o que define realmente as motos são a ciclística e a cilindrada. O resto é firula, carenagem, suspensão, altura. Tem motos que vão além, assim, na fuleiragem, né? Tem moto que esquenta a manopla, o banco. Você tem controle de temperatura do óleo, de pressão dos pneus. Enfim, motos bem high-tech. Mas em suma, a definição é essa: ciclística e motorização. E sobre o contra-esterço, o contra-esterço é um efeito físico causado pela ciclística. Quando você está em baixíssima velocidade, bom, para entender o que é o contra-esterço, eu tenho que falar um pouco de física. Porque todo mundo que eu ouvi falando sobre o sobre o contra-esterço, deram uma explicação como se todo mundo entendesse de física, ou todo mundo fosse motociclista. E eu acho que não é por aí. Muitos pneus, hein, cara? Porra. A ciclística, tanto da bicicleta quanto da moto, gera um efeito físico que se chama giroscópio, ou efeito giroscópio. O que é esse efeito giroscópio? É o mesmo efeito que mantém um peão rodando, por exemplo. Sabe o peão que você gira com o dedo? Ou você joga com a cordinha e ele fica lá girando em pé em cima daquele eixo? O que propicia que ele fique daquela forma é um efeito físico que se chama efeito giroscópico. A moto, quando em velocidade, propicia esse efeito por conta principalmente por conta das rodas, mas também tem eixos no motor que estão na mesma posição que as rodas. E esse efeito giroscópico, ele faz a moto adquirir uma estabilidade tão grande, que para você fazer curvas em velocidade com a moto, você tem que, na verdade, desestabilizar a moto. Você não vira o guidão. Se você fizer uma curva em baixa velocidade,
Fazer um 8, por exemplo, que é muito comum a galera fazer o 8 na autoescola, que é um exercício que dá para fazer em baixa velocidade e não em alta, né? Não tem como você fazer o 8, conforme a velocidade aumentar, você vai aumentar o tamanho do 8, vamos dizer assim. Mas suponhamos que você vá aumentando. Os 8 pequenos, iguais o da autoescola, você tem que virar o guidão de verdade. Eu tô tentando achar um trecho aqui que não tem movimento para eu exemplificar para vocês. Mas eu vou falando. Ó, o remendo. Se você for fazer uma curva em baixa velocidade com a moto, você vira o guidão pro lado da curva que você está fazendo. Porque a moto não está em baixa velocidade, ela não está sob o efeito giroscópico das rodas e do motor. Já se você for fazer uma curva em alta velocidade, você não vai virar o guidão pro lado da curva. Você vai acabar deitando a moto e girando o guidão levemente, numa curvatura quase imperceptível para o lado oposto da curva. Todo mundo faz isso, 100% dos motociclistas fazem isso sem perceber. Quando você fala que isso acontece, a boa parte dos motociclistas duvidam. Mas sim, você faz isso, não tenha dúvidas, todo mundo faz isso. A moto te obriga a fazer isso. Ou você faz isso ou a moto te joga para fora da curva, pro lado de fora da curva. Ou você cai sozinho pro lado de dentro da curva. Porque o efeito giroscópico obriga você assumir uma dança com a moto. Que se você for fazer uma curva, você pode ou deitar somente a moto e deixar ela fazer a curva, ou você pode deitar junto com a moto dessa forma e fazer a curva muito melhor. Certo? Então é um jogo de cintura, de equilíbrio de massas entre a massa do seu corpo e a massa da moto. Quando você está andando com a moto, o nível de familiaridade seu com o equipamento faz com que você case a sua massa, o seu centro de gravidade com o da moto. E quanto maior a familiaridade e melhor for esse casamento entre massas, quanto melhor você tiver familiarizado e entender o comportamento da moto, mais performance você vai querer tirar da moto. Você vai conseguir tirar da moto. Eu não queria falar isso, mas tem que falar, né, mano? Essa familiaridade e essa necessidade de tirar mais performance é o que vulgarmente a galera chama de que as pessoas vão perdendo medo da moto. E aí se envolvem em acidentes, porque perdem o cuidado, né? Não tem mais medo do equipamento. O cara vai se familiarizando, vai perdendo medo, vai buscando cada vez... Os limites da moto vão ficando cada vez mais distantes, ele vai buscando. Daí vem aquele jargão popular que diz que o cara perdeu o medo da moto. Isso é pura verdade. Mas acho que deu pra entender, né? Falando um pouco de ciclística e de contra-esterço. Sobre a motorização das motos, porque eu falei da ciclística para chegar no contra-esterço e não falei da motorização. Você pode ter uma mesma moto com vários motores diferentes. O exemplo mais prático que a gente tem disso no país, eu acho que é a Kazinski de motorização Husqvarna. A Comet. Existem duas Comets, a Comet 250 e a Comet 650. É a mesma moto, mesmo quadro. Acredito que exatamente a mesma moto sem pôr nem tirar. O que muda de uma para outra entre a 250 e a 650 é exatamente e tão somente o motor. Tanto que quando eu vi a Comet 250 na oficina de um amigo, eu achei que fosse a 650. E quando ele me disse que era 250, eu falei, louco. E perguntei pra ele, mas e o motor, manda bem? Por ser só 250 cilindradas? Ele falou, putz, manda tão bem quanto de 650 cilindradas. E esse motor de 650 cilindradas da Kazinski, motor Husqvarna, também equipa uma Custom, que eu não vou me lembrar agora o nome dela, cara. Se eu lembrar, eu escrevo aqui no rodapé do vídeo. Essa Custom tem performance de super esportiva.
Eu fiz uma viagem para Rio Claro. São cerca de, sei lá, 40 quilômetros aqui, 30, 40 quilômetros em São Carlos. E foi um cara com essa Custom, que eu não me lembro, não me recordo o nome. Essa Custom bate 200 km por hora, galera. Com motor de 650 cilindrada em V. E eu fiquei surpreso. Tão surpreso que assim que eu cheguei no terminal da internet, eu fui lá saber que motor que era aquele. Eu preciso parar para dar uma olhada nas câmeras. Eu não tenho certeza se tem câmeras na minha moto. Tem. Tá tudo aqui. Não sei se tá gravando, mas vamos lá. Pô, modificaram aqui o bairro, né? Eu quero voltar para ali, não consigo. Modificaram não, né? Tomaram vergonha na cara e asfaltaram. Essa rua que eu tô aqui, ela ficou tipo uma década depois do bairro sem asfaltar. Vai entender o motivo, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, acompanhar o canal. Obrigado por se inscrever. Obrigado por todo mundo que vem se inscrevendo, aos novos inscritos. Futuramente eu faço um vídeo de agradecimento, assim como eu já fiz antes. Se não é inscrito, se inscreva. Dá um joinha no vídeo. Isso incentiva, faz eu buscar assuntos mais interessantes, se é que vocês gostam dos assuntos que eu abordo aqui. E tamo junto. Faz contato aí, é nóis. Beleza? Voltem sempre, que vocês são sempre bem-vindos. Falei! Se você tem enxaqueca, compre uma moto. Dor na lombar ou cervical, compre uma moto. Disenteria, icterícia, compre uma moto. Falta de assunto ou de noção, compre uma moto. Se você é ruim da cabeça ou doente do pé, compre uma moto.